Fala, torcedor tricolor, esse vídeo é uma resenha de um pós-jogo de Bahia e Paysandu. Partida que o Bahia jogou na Arena Fonte Nova e venceu por 4-0, garantindo a sua vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Meu nome é o Emerson, esse é o canal Bahia na Cena. Eu quero convidar você que é torcedor do Bahia a estar se inscrevendo nesse canal, estar curtindo esse vídeo para estar propagando para mais torcedores tricolores, e a gente está sempre por aqui resenhando. E também comenta a sua opinião sobre o jogo de ontem, sobre como você está vendo esse Bahia que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, está nessa situação um pouquinho complicada agora, porque vai precisar vencer o Inter lá, mas não é uma coisa impossível. E ontem, com a equipe alternativa, acabou vencendo o Paysandu e garantiu sua classificação. Então, vamos para o vídeo, vamos resenhar. O jogo de ontem, nessa quarta-feira, o Bahia entrou com a equipe alternativa. O Rogério se deu um certo luxo, né, de fazer isso, porque o Bahia vem fazendo uma maratona de jogos. Então, para evitar algumas lesões que já vem atrapalhando aos poucos o Bahia hoje está com o zagueiro Canu, que não joga mais nessa temporada, e o lateral direito Arias, que não está jogando por conta de lesão. A gente sabe que esse calendário pesado vem atrapalhando bastante. E ontem, infelizmente, tivemos mais uma baixa. Então, é importante o Rogério Ceni fazer essa alternância. Ontem o Bahia precisava de um simples empate para se classificar. E mesmo com essa equipe bastante modificada, conseguiu ser competitiva e jogou de forma incisiva e venceu sua partida de forma convincente. O Bahia ontem jogou com o Marcos Felipe, o lateral direito seria o Eric, mais uma vez improvisado, porém no aquecimento ele acabou sentindo ali uma lesão muscular e acabou desfalcando o Bahia, espero que não por muito tempo. E no seu lugar acabou entrando o zagueiro Fred, que fez a lateral direita ali. E a zaga foi Gabriel Xavier e Ramos Mingo, esse mantido do time principal. E na lateral esquerda o Iago Bornucci, os volantes foram Acevedo, e aí vem uma alteração também de posicionamento. O Jean Lucas, que costuma jogar pela esquerda, ele jogou pela direita, fazendo uma função parecida com o que o Everton Ribeiro faz ali o trecho do campo. E o Rodrigo Nestor. O Jean Lucas foi um dos que foi mantido nesse jogo e jogou até os 90 minutos, porque ele foi expulso no Bavi e não vai atuar no próximo jogo do Bahia contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Então ele foi mantido os 90 minutos. E ao lado do Jean Lucas, o Rodrigo Nestor. E na frente jogou Kaique, o William José e Michel Araújo. E o Bahia começou o jogo de forma surpreendente, mostrando a sua evolução ali, né, no seu trabalho com o Rogério Ceni, sua questão tática, a sua identidade, mantendo o seu padrão de jogo, o que é muito importante, porque muda as peças, mas a identidade do time manteve a mesma. O time teve uma postura jogando em casa e já começou indo para cima, e com cerca de 3 minutos já saiu o gol, né, do Michel Araújo, uma bela jogada ali começa a bola, a posse de bola na defesa, o Bahia começa a tocar a bola chega, sai do zagueiro, vai até o meio de campo, volta, o William José aparece no meio para buscar essa bola, ele faz um passe abrindo o campo, né, para Kaique, que toca em Jean Lucas devolve para Kaique, ele que vai próximo ali de fundo, cruza voltando, o José falha ali no chute, né, não consegue chegar batendo de lado de primeira, a bola só para Michel Araújo de perna direita, que faz o gol. E já quero falar um pouquinho aqui sobre o Michel Araújo, que é um jogador que a torcida alguns torcedores vêm pegando um pouquinho no pé dele também, muito por conta até do Rodrigo Nestor, porque o que acontece? O Rodrigo Nestor foi um jogador e o Michel Araújo que vieram do São Paulo. Então o torcedor marcou um pouquinho, o Rodrigo Nestor veio com um valor um pouquinho alto, não vinha apresentando bom futebol, o Michel Araújo chegou, entrou em alguns jogos, estava entrando até bem, mas quando ia começar a ter uma sequência se machucou, a torcida já ficava chateada, porque é um jogador que estava com histórico de lesões. Mas o que acontece? O Rodrigo Nestor ainda parece ser um pouquinho tímido, então está um pouquinho tímido ainda no Bahia, mas é um jogador que ele agrega. Talvez ele não mude tanto a dinâmica do jogo, como é um Everton Ribeiro, como muitas vezes é o Caio Alexandre, o Jean Lucas, mas ele é um jogador importante. A questão dos valores dele é uma outra situação, talvez a gente faça até um vídeo falando sobre isso, mas ele não é um jogador ruim. Da mesma forma, o Michel Araújo é um jogador importantíssimo, e o Michel Araújo é um jogador que tem características diferentes nesse elenco. É um jogador que tem um bom 1 contra 1, um jogador forte na questão física, um jogador que chega, pisa na área para cabecear, um jogador que gosta também de chutar. Então são características que são interessantes para o elenco. E o que aconteceu? O Michel Araújo voltou de lesão, entrou em alguns jogos, no Bavi entrou, fez um gol de perna direita, um gol importante que garantiu o triunfo para o Bahia. No jogo de ontem entrou também, logo no início ele faz uma jogada que ele sai numa arrancada do meio de campo, sai driblando 2, 3 jogadores, e depois ele não consegue finalizar a jogada, nem tocar, nem chutar para o gol, mas foi uma jogada já interessante que mostrou que estava com muita sede no jogo, né? Mas o gol foi muito importante para ele, conseguir fazer seu segundo gol. Eu acho que é a segunda vez que ele começa uma partida como titular, então esse gol que traga mais confiança a ele, que só
faça ele aumentar o nível dele atuando nas partidas pelo tricolor de aço. O segundo gol do Bahia foi de William José, mais uma vez uma troca de passes. O William José é um jogador que a qualidade técnica dele é indiscutível. Devemos analisar e criticar um pouquinho a questão física dele, entender. Em alguns jogos ele acabou não sendo... A gente tem a expectativa de que ele seja o homem gol, né? O centroavante do Bahia que faça os gols. A gente tem essa carência desde o ano passado. O Lúcio não vem em um momento bom, mas o William José ele pode ser esse jogador, porque ele tem qualidade para isso. É questão de ele ter uma sequência, ele conseguir acertar e certeza teremos um jogador que estará agregando e somando muito com o tricolor. E ele é um jogador que ele não fica preso dentro da área, ele aparece, ele é um jogador dinâmico, ele troca passes, ele funciona muitas vezes ele como meia, ele abre, vem buscar a bola, toca, segura a bola, faz um drible e abre, cria um passe em profundidade para outros jogadores. Então é um jogador que vai agregar muito ao Bahia, isso eu tenho certeza. E esses 2 gols que ele fez ontem vai trazer muita confiança para ele, vai acalmar um pouquinho também os ânimos do torcedor e com certeza vamos ter resultados positivos. E aconteceu o segundo gol, o José faz essa mesma jogada de troca de passes, troca para Jean Lucas, que toca novamente em Kaique, que cruza e ele faz o gol, chega batendo de primeira, faz um gol com bastante qualidade, como centroavante que nós torcedores queremos que ele seja. O terceiro gol do Bahia veio ali daquela jogada, o Bahia já pressionando mais uma vez, a bola chega até Jean Lucas, que ele finaliza, praticamente dentro da área, se eu não me engano, ele finaliza a bola, bate no zagueiro, o Michel Araújo está passando já frente com o goleiro para pegar a bola, porém ele chega com o marcador, ele não consegue pegar a bola para finalizar, então a bola sobra para o José, que ele limpa o zagueiro para a esquerda, o goleiro vai abafar o chute ali e ele dá uma cavadinha de uma forma espetacular, mostra muita categoria, dá só um toquinho com uma frieza absurda e faz o terceiro gol do Bahia, o segundo dele na partida, e a torcida vibrou bastante. Então mais um gol muito importante. Acaba o primeiro tempo, já 3-0 para o Bahia criando chance, sem sofrer muitos riscos de tomar um gol. Tem alguns lances que o Paysandu chegou com perigo, mas foi muito mais por questão de alguns erros do Bahia. O Ramos Mingo ontem não estava na partida também e acabou errando alguns passes. O Marcos Felipe errou algumas saídas de bola, tem uma bola que ele tenta sair de cabeça para afastar, acaba se atrapalhando um pouquinho, mas o zagueiro do Bahia conseguiu recuperar. Um outro lance, o Marcos Felipe ele tenta um passe para o meio de campo, ele acaba errando sobre um pé do jogador, que aciona um ponta, que dá um chute e ele faz uma excelente defesa, se redimindo, né? O Marcos Felipe que infelizmente acaba tendo essas situações, né? A gente não consegue ter uma certa confiança nele, ele em muitos momentos não passa uma segurança pra gente. Eu espero que o Bahia nessa nova janela que vai abrir, acho que se não me engano em julho, o Bahia contrate um goleiro que venha para ser o dono da posição. E o Bahia encerrou o primeiro tempo vencendo de forma tranquila por 3-0 e volta ao segundo tempo. O Rogério, com o passar ao decorrer do segundo tempo, o Rogério faz algumas alterações. Ele coloca o Juan Pablo, coloca o Thiago também para jogo, 2 garotos da visão de base, e tira o Michel Araújo e tira também o William José, que vem fazer uma boa partida, entra também o Lúcio Rodrigues. E o Bahia mantém ainda buscando fazer o 4º gol, apesar de não ter aquele ímpeto que teve no primeiro tempo, mas sem sofrer nenhum perigo, sem sofrer nenhum risco. Um jogo de forma controlada. O Lúcio Rodrigues teve alguma chance ali, deu para ver que ele tá querendo tirar essa má fase, né? Tá tentando fazer um gol para entrar novamente nas graças da torcida, que tá pegando o pé dele. Ele tenta a finalização de perna esquerda, que a bola passa beirando o travessão do goleiro, que seria um belo gol, mas infelizmente acabou não acontecendo. E acontece um gol que premia um outro jogador também, que não vinha fazendo uma partida espetacular. Talvez esse seja um dos problemas também do Rodrigo Nestor, que ele acaba não entrando nas graças da torcida. É que ele é aquele jogador que não aparece tanto, ele é um jogador que aparece no meio de campo para buscar uma saída de jogo, mas não dá nenhum passe em profundidade, um passe espetacular. Ele aparece ali, busca às vezes cadenciar, busca um passe mais curto, então não faz algo tão diferente. Então o torcedor tem uma expectativa que ele faça mais que isso, e até ele mesmo tem essa expectativa. É um jogador que tem uma qualidade, se destacou muito assim quando surgiu no São Paulo, de questão de dribles, tinha muita finalização de fora da área. No Bahia ele até tenta algumas finalizações, mas não está tendo tanta felicidade. Mas no jogo de ontem acabou acontecendo. A bola sobrou para ele na entrada da área, ele encheu o pé no gol e fez um belo gol. Eu espero que também, assim como o Michel Araújo, seja um jogador que ganhe confiança após fazer esse gol aí e venha agregar mais ao Bahia. Então eu torço para que esses jogadores ganhem confiança e passem a jogar e entregar o seu melhor em cada jogo pelo Bahia. E um outro detalhe, Cauã Davi, que é outro jogador da divisão de base, ele já tinha entrado no intervalo do jogo no lugar do Ramos Mingo. Então o Fred, que estava jogando na lateral direita, foi para a zaga e o Cauã Davi começou a fazer a lateral direita, que é uma posição que ele já fez outros jogos assim pelo Bahia, tanto profissional quanto também na divisão de base.
O Everton Ribeiro acabou entrando também no lugar do Rodrigo Nestor, depois do gol. Saiu ali com um misto de algumas pessoas aplaudindo ele, outras pessoas não chegaram a aplaudir, mas foi um jogo importante. Outro jogador também que fez uma boa partida foi o Kaique, apesar de não aparecer ali com finalizações para gol, não ter feito um gol, né? Mas foi um jogador que participou de 2 gols e teve outras jogadas também interessantes. É um jogador também que eu particularmente gosto muito. Eu entendo a questão de Rogério Ceni quando fala em relação ao Kaique, que taticamente o Kaique muitas das vezes deixa um pouquinho a desejar e acaba ficando atrás até do Ademir. O Ademir, ele é um jogador que tecnicamente ele comete muitos erros, mas taticamente ele de certa forma acaba cumprindo o que o Rogério pede. Mas eu torço para que o Kaique comece a entender mais essa questão tática e comece a entregar um pouquinho mais também no quesitos defensivos. E venha agregar, porque é um jogador que tem bastante qualidade técnica e que não tenha também nenhuma lesão, que é uma coisa que atrapalha bastante ele. Esses jogadores que acabaram encerrando a partida ontem, o Bahia terminou com Cauã Davi, que é da base, Gabriel Xavier, que é um jogador que foi revelado também da base do Bahia, o Fred, o Juan Pablo, o Thiago. Então, 5 jogadores da divisão de base encerraram ontem. É importante esses jogadores estarem tendo minutagem no momento certo. Espero que eles venham a despontar e entregar o seu melhor futebol. Temos promessas muito interessantes. Vejo o Juan Pablo com muito potencial. É um jogador que já tem sua multa rescisória aí na casa de 1 bilhão. Então, o Grupo City e o Bahia vê potencial nesse jogador. E o que ele já fez na divisão de base do Bahia e na seleção na categoria de base também mostra que sim, eles estão certos. O jogador tem qualidade e que vai agregar muito ao Bahia futuramente. E eu torço por isso. Então é isso, torcedor. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta esse vídeo para estar propagando ainda mais para outros torcedores tricolores. E vamos sempre estar realizando por aqui. Bora, Bahia!